Quem é Antunes Severo? Um rapaz que está achando a vida muito legal. Com 84 anos, ainda tendo muita coisa para descobrir. Onde eu nasci, lá ao lado do Arroio Itapevi, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, hoje já pertence a um outro município, mas eu sou registrado no município de Rosário do Sul. Nasci lá em 1932. Comecei a participar do serviço de alto-falantes. Eu já estava então com 18 anos, veio o Exército e eu estava já pleiteando criar uma rádio em Rosário e eu já estava pleiteando e trabalhar na rádio. Muito bem. Eu tinha que me inscrever no Exército, me inscrevi e comecei a fazer um horário na rádio para aprender também, né? Totalmente analfabetão, né? Mas já sabendo, pelo menos, ler os textos comerciais. Eu fiquei 3 anos no Exército e tudo mais. Tive que ficar uma parte também em Rio Negro, no Paraná. Comecei a trabalhar na Rádio Rio Negro, fiquei uns 8 meses, mais ou menos, mas de olho em Curitiba. Conheço um colega que era de Rio Negro, mas trabalhava em Curitiba, e aí disse para ele que eu gostaria de trabalhar em Curitiba. Disse, pois olha, eu estou querendo tirar férias, eu como tenho uma agência de publicidade e quero tirar férias, quem sabe tu vai fazer meu horário lá na Rádio Marumbi? Digo, é comigo mesmo, né? Não sabia nada fora da rua onde era a rádio. E até para dormir, eu dormia na rádio porque não tinha onde dormir. Eu não tinha dinheiro para pagar pensão, porque tinha que pagar adiantado, né? E então eu dormia nas salas dos transmissores de FM. E ficava o rádio ligado, pilotando a rádio nossa, né? Entra o repórter Esso anunciando a morte do Getúlio Vargas. Eu saí correndo, fui lá no estúdio. Aí damos a notícia em primeiro lugar. Foi o repórter Esso para o Brasil e nós para Curitiba. E com isso, felizmente, eu já fui puxado para ser repórter. Aí vieram as eleições em Curitiba, as primeiras eleições para prefeito em Curitiba. Cidade de Curitiba é uma das principais cidades brasileiras. Naquela época, os prefeitos eram nomeados, não tinha eleição. Eu fui convidado, mais um colega da parte técnica, para gravar entrevistas sobre o que os eleitores de Curitiba dizem a respeito de elegerem um prefeito. A gravadora, tamanho 60 centímetros de largura por 30 e poucos de altura assim, e mais uns 40 centímetros Era um caixote enorme, que para carregar tinha que ser 2 pessoas. A gente botava a gravadora no porta-malas do carro, levava uns 100 metros de fio, para o cabo de microfone, para conectar da gravadora aos pontos de estacionamento de táxi, bares, pontos de ônibus. Nós parávamos ali para ouvir as pessoas na rua. E começou a dar resultados que não eram o que a maioria esperava. Porque estava aparecendo um cara que não tinha passado político, mas que estava concorrendo pela primeira vez. Aí o jornal dos Diários Associados veio nos entrevistar lá, saber que história é essa que está acontecendo, essa coisa toda, e eles reconheceram o valor do trabalho que nós estávamos fazendo. Quando sai isso no jornal, o nosso trabalho, a nossa repercussão na cidade aumentou extraordinariamente. E aí não é que ganha o candidato que nós indicamos como vencedor antecipadamente da eleição? Bom, aí o que aconteceu? Fiquei famoso. Fui trabalhar na maior rádio do Paraná, Rádio Clube Paranaense, imediatamente. Como havia maiores oportunidades, eu fui como locutor comercial e, em seguida, como locutor noticiarista e locutor de programas de auditório, que era uma coisa completamente diferente, você sair do estúdio sozinho e enfrentar 300, 400 pessoas no auditório, né? E você fazer locução comercial ali. E eu me dei bem nisso aí, a tal ponto que no 3º mês eu estava apresentando programa de auditório. E eu fui eleito o melhor locutor da rádio. 2 meses depois tinha uma pesquisa estadual, que era o melhor locutor do Paraná, melhor apresentador de programas do Paraná. Aí eu fui eleito também.
Aí eu disse, eu tenho que ir embora. Aí eu ouvi a Rádio Diário da Manhã, que tinha sido recém-criada aqui em Florianópolis, né? E estava com um som maravilhoso, cobrindo o Brasil todo, uma onda curta, uma coisa que na época só a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, a Farroupilha de Porto Alegre, o Clube Paranaense tinha onda curta, né? E aí Santa Catarina tinha uma onda curta e falando para o mundo, tranquilamente assim, né? Convidei um colega, vamos para Florianópolis, mas onde é que é? A gente pega o ônibus e vai. E viemos, meninas, sem conhecer, sem saber que Florianópolis era uma ilha, contando que ia chegar na rádio e se apresentar, dizer, olha, nós queremos trabalhar na sua rádio. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, 10 horas da manhã, nós estávamos lá na rádio, quero falar com o seu Francisco Mascarenhas, que é o diretor da rádio, e diz, então, venha 1 hora para tu começar aqui a fazer a locução comigo. Cheguei um pouquinho antes da 1 hora, e fiquei esperando. Quando ele começou, aí começamos, ele lia um comercial, eu lia outro, um comercial, outro, anunciava a música, aquela coisa toda. No terceiro intervalo, o Chiquito sumiu. Sabe que ele apareceu só no dia seguinte para mim, né? Quando eu me dei conta, eram 6 horas da tarde, felizmente era um outro locutor que entrava naquele horário, e então eu fui liberado. No dia seguinte, cheguei para o Chiquito Mascarenhas, e aí, seu Mascarenhas? Não, você está contratado, dá carteira profissional aqui. Naquela época, o jornalismo que se fazia em rádio era uma coisa muito incipiente, muito viciada e muito medíocre. Nesse momento chegava aqui em Santa Catarina, em Florianópolis também, a dupla Adolfo e Walter Zighelli, 2 rapazes de Joaçaba que trabalhavam lá na emissora local. O governador Jorge Lacerda, quando candidato, passou por lá, fez um comício que eles foram os apresentadores. O Lacerda se entusiasmou pelo trabalho de arregimentação que eles tinham. Diz, olha, eu sendo eleito, eu vou levar vocês para o meu governo em Florianópolis. Não é que o Lacerda se elege governador, assumiu em janeiro, e em fevereiro ou março já chamou os Zighellis para cá. E eles recém tinham chegado aqui. Eles chegaram em abril, maio, e eu cheguei em junho, julho, uma coisa assim. E então o Zighelli começou a apresentar um noticioso tipo Repórter Extra, aquele rapidinho de 5 minutos, né? E começamos nós dois a apresentar um jornal da noite. Aí começamos a selecionar noticiário, buscar notícias fora daqui, e aquilo começou a chamar a atenção também. A rádio, o diretor da rádio também era um entusiasta, ele aprovou e a gente começou a desenvolver a implantação do sistema de radiojornalismo da Rádio Diário da Manhã, que existiu enquanto a rádio existiu como Rádio Diário da Manhã, né? E que foi, sem dúvida nenhuma, um fato histórico na comunicação de rádio do Brasil. E isso graças ao Adolfo Zighelli, porque foi ele quem pilotou o projeto. Eu fiquei secundário porque a gente fez uma combinação. Ele comandava o jornalismo e eu comandava o esporte. Porque o comando do esporte era mais sustentação de base. A gente chegava a transmitir até 3 jogos simultâneos. Imagina isso em 1956, sem telefone. Por exemplo, para Criciúma, o sistema telefônico que havia na época era de um fio só. Consequentemente, dava uma ligação só também. Né? Então, quando tinha 2 rádios, 3 rádios para transmitir, imagina a briga pelo fio. Nós transmitimos com sinal, com equipamento de rádio amador, tá? Inclusive infringindo lei, transmitindo em frequência de rádio amador. Mas era o jeito que a gente tinha, né? Como eu tinha facilidade de expressão, que eu criei um programa chamado Ponto de Encontro, que tinha uma facilidade muito grande de ter patrocinadores, que através desse programa também eu era reconhecido como uma pessoa da área de publicidade e de produção, não é? Então isso aí também foi reforçando e me dando vamos dizer assim, um toque. Tinha um colega que ele era corretor também, o Rosendo Lima, que é um dos fundadores da agência Propag. Nós dois é que fundamos a agência. Aí a gente fez parceria. Eu escrevo, ele vende. Eu escrevia os comerciais e ele vendia.
Aquilo virou para nós, que era um bico inicial, acabou sendo um salário até respeitável da parte de comunicação publicitária. E aí chegou um ponto, nós gravávamos a partir da meia-noite na rádio, usando o equipamento da rádio, com a licença do pessoal da rádio. Aí eu olhei para ele: Rosendo, nós vamos alugar uma sala. Sim, mas com que dinheiro? Não sei. Vamos arrumar, tu arruma a sala que nós vamos alugar a sala. Aí ele chega um dia e diz: olha, tem uma sala vazia na sede do Banco do Estado de Santa Catarina, na Praça 15, juntando R$50 do meu salário, 50 do dele, ele alugou a sala. Esse é o início da Propag? É o início da Propag. O Rosendo diz assim: Caro, o cara conhecido aí és tu, eu não sou conhecido, tem que botar o teu nome. Então botamos a AS Propag. E a AS Propag ficou de 62 a 78 com o nome de AS Propag. Mesmo tendo vendido em 78 para o Roberto, combinado com eles, eles mantêm por mais 5 anos o nome de AS Propag e depois tiram o AS. Olha, o Antunes é um personagem da minha vida, né? O Antunes me deu a oportunidade de trabalhar nessa empresa maravilhosa que ele fundou, a Propag. E o Antunes sempre foi um grande profissional da área de comunicação e da área de publicidade, sem dúvida. Ele começou a Propag com fundamentos extremamente profissionais e com estruturação para prestar um serviço que não existia em Santa Catarina, né? O Antunes tem uma qualidade também de ser extremamente ético, com posturas que hoje até fazem falta no meio empresarial brasileiro e até da área de publicidade, né? E sempre foi um farol para mim, um exemplo, né? Eu procuro seguir os seus exemplos, tanto de criatividade profissional, quanto de postura e de conceito de mercado. Então o Severo teve, assim, uma presença fundamental na minha carreira e no meu desenvolvimento, tanto como profissional quanto como empresário. Quando a agência começou a crescer um pouquinho mais, começaram as dificuldades. Eu disse para ele: Rosendo, esse negócio está ruim, a gente está mal, não sei o que tem. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos de um empréstimo. Empréstimo, Rosendo? Quem é que vai nos emprestar dinheiro? Aí começamos a conversar e eu vi que ele estava falando sério. Eu disse: que tal a gente conversar com o doutor Aderbal? Você já viu falar em Aderbal Ramos da Silva? Foi governador de Santa Catarina e tudo mais. Na época era um dos comandantes políticos de Santa Catarina e era diretor de um banco. Era Banco Indústria e Comércio Paraná Santa Catarina. Aí fomos lá, ele nos recebeu muito delicadamente e com uma coisa muito séria, porque nós trabalhávamos na Diário da Manhã, que era oposta ao PSD, o partido dele, tá? Eu assim, ficando, que esse cara vai nos receber? Ele nos recebeu. Eu contei para ele os nossos sonhos com essa empresa. Foi uma coisa relativamente rápida. Disse: quanto é que vocês precisam? Eu vou falar em dinheiro de hoje, porque naquela época era R$1 milhão. Eu não sei quanto é que valeria R$1 milhão hoje. Mas eu vou te dizer, nós compramos uma sede da Felipe Schmidt com 100 e poucos metros quadrados de área. Aí ele tocou uma campainha assim, veio o gerente, diz: olha, os meninos vão pegar um empréstimo, tu atende eles e é para eles pagarem em 1 ano. Em 1 ano, com um juro de 1% ao mês. Menina, isso não existia. Isso não existia. Aí tá. A gente ficou praticamente sem saber o que dizer. Eu vou dar vontade de abraçar ele. No dia seguinte, o dinheiro estava à nossa disposição. E começamos a trabalhar. E o Rosendo, então, fazendo o controle da reserva do dinheiro. Então, todo mês a gente reservava um tal. Felizmente, no dia do vencimento, nós tínhamos aquele R$1 milhão. Chegamos lá com um cheque, entregamos ao gerente, aí pedimos para falar com o Aderbal e agradecemos para ele. Isso mudou a vida de vocês, né? Mudou.
E o senhor de radialista passou a ser um empreendedor. Um empresário. Ah, sim, aí eu preciso contar para vocês como é que as coisas acontecem. Em 64 foi criada a Escola Superior de Administração e Gerência, 65, quando o Celso Ramos assumiu o governo. Foi criada a Escola Superior de Administração e Gerência, iniciativa do professor Alcides Abreu, mas levou um tempo para ser instalada. Em 1966, a escola abriu o primeiro vestibular. Quando eu soube disso aí, o que precisa para fazer? Você precisa ter o segundo grau, mas eu não tenho o segundo grau. Diz assim, te vira. Aí fui saber como é que se obtém um segundo grau. Você precisa da documentação do primário, mas eu não tenho primário, eu nunca estudei. Aí o cara me arregalava o olho e disse assim, o que tu quer? Aí não, na prefeitura tem um setor de reconhecimento de primeiro grau para pessoas que notoriamente sabem ler e escrever, mas que não têm o certificado. Ganhei o certificado de primário. Tá? Com o certificado de primário, eu me inscrevi me inscrevi no supletivo. Eu fiz o vestibular, eu passei em terceiro lugar, com toda essa minha falta de base, né? Mas estou eu na universidade. Eu me graduei em 71, fiz pós-graduação em 75, terminei em 77, e aí o João Benjamin, que era um colega que trabalhou comigo na agência e que era professor da UDESC, que tinha feito pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, chegou lá e disse, ô Pangaré, tu tens que lecionar lá na ESAG, porque nós temos uma turma lá que é da área de comunicação mercadológica e você que entende disso. Que era propaganda, entrava propaganda, promoção de vendas, essa coisa toda. E assim, então, eu comecei lecionando uma turma na Escola Superior de Administração e Gerência, fui aprovado, fui contratado, fiquei na ESAG até me aposentar, mas naquele período, logo em seguida, eu fui para trabalhar na assessoria de comunicação da universidade. E o senhor tem o Instituto Caros Ouvintes também. Eu lembrei que não tinha ninguém querendo contar a história do rádio em Santa Catarina, pelo menos organizadamente assim. O Ricardo Medeiros, que estava fazendo pós-graduação na França, me falou, vamos escrever um livrinho sobre o rádio em Florianópolis? Eu nunca tinha me ocorrido aquilo. Bom, aí então começamos a trabalhar e aí eu achei fascinante, porque nós escrevemos o livro pela internet. Ele na França e eu em Florianópolis. O livro foi crescendo, quando chegou num determinado momento, eu vi a impossibilidade de recolher material que nós estávamos precisando. Então, vamos criar um site. Era um blog na época, criei um blog. Aí vou falar com o Emílio Serri. O Emílio, generoso como já explodiu, né? Chamou o filho, que é um técnico da área, né? Fizemos uma reunião e criamos o Caros Ouvintes. Aí não tinha nome. Disse, não, mas que tal Caros Ouvintes? Não, mas então fica esse nome assim até a gente achar um bom. Nós somos mais que amigos, né? Ele sempre, para mim, foi uma espécie de guia, né? de meu mentor. E o que eu aprendi começou com ele. Né? Tentei retribuir conhecimento com ele à medida que fui firmando a minha carreira profissional, mas eu sempre que tinha oportunidade de me reencontrar com ele, tinha algo novo a aprender. Acho que o Antunes é um patrimônio catarinense, mas não tem nada com gaúcho, né? E, aliás, ele é de um lugar no Rio Grande do Sul que eu acho que nem tem no mapa, só ele que sabe esse lugar, onde é. E quero te dizer, com franqueza, eu acho que Florianópolis teve como prêmio a presença entre nós do Antônio Severo. Porque tu sabes, nós somos todos caros ouvintes, né? Porque o início do universo é sonoro. Ele não é de água, não é de areia, não é de barro, não é de nada. O início do universo, que gerou o universo é gerado do som. E nós somos navegantes nesse universo.